Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Diretamente do Parque Valongo, começamos o nosso programa Porto e Baixada. Que bom ter você por aqui. Eu sou o Felipe Folli, te acompanhando nessa jornada de histórias, informações e muitas curiosidades sobre o maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Vem comigo? Um dos temas que mais gera discussões em relação ao Porto de Santos é a questão dos acessos. Terminais, motoristas, trabalhadores e até a população reclamam muito, principalmente da margem esquerda. O volume diário de caminhões, cerca de 20 mil, só acentua os problemas. O Porto e Baixada foi conversar com um representante de um dos setores mais afetados por essa falta de infraestrutura, o das transportadoras. Na minha opinião, os acessos secos ao Porto de Santos, eles não conseguem suprimir a demanda portuária. O primeiro problema que temos é a Via Anchieta, na ligação entre São Paulo e a Baixada Santista. Hoje, a Via Anchieta é uma rodovia que existe a pista norte, a pista sul, a pista norte com sentido de São Paulo, a pista sul com sentido da Baixada Santista. É uma rodovia de 1947 que não consegue suprimir a demanda do porto. Por quê? Os veículos pesados e o de transporte de passageiros, eles são obrigados a descer pela Via Anchieta e acaba tendo um volume muito grande que a estrutura da rodovia não consegue atender. Além disso, os veículos de passeio também utilizam a Via Anchieta e acaba aumentando o volume de veículos dentro da rodovia, aumentando o congestionamento e o tráfego dentro da rodovia. A primeira solução para esse problema da Anchieta seria destinar a descida da pista sul somente para os veículos pesados. Isso ajudaria a escoar um pouco a demanda do porto, focando só na utilização para os veículos pesados da Anchieta. Isso ajudaria bastante tanto no congestionamento quanto na questão de acidentes. Hoje, todos os acidentes que acontecem entre veículos pesados e veículos leves de passageiro acabam tendo vítimas fatais mais para o lado dos veículos de passageiro, por se tratar de veículos menores. Então ajudaria tanto na questão de acidentes quanto na questão do acesso à Baixada Santista, focando na rodovia apenas para os veículos pesados. Outro ponto também é que o Porto de Santos, hoje, ele movimenta cerca de 173 milhões de toneladas por ano. Esses são os valores de 2023. Na década de 40, 50, o volume movimentado no Porto era de 4 milhões. Isso no período em que a Anchieta foi inaugurada. Então a gente tem um porto movimentando quase 50 vezes mais e o acesso é o mesmo. Tiveram algumas melhorias, mas ainda é a mesma rodovia. Então a gente tem um porto muito maior, movimentando muito mais carga, e é a mesma rodovia fazendo essa ligação do Planalto até a Baixada Santista. O projeto da linha verde, né? É um projeto que, na minha opinião, seria essencial, seria uma nova ligação entre o Planalto e a Baixada Santista, seria o melhor dos mundos. O problema é que é um projeto bilionário, teria que ter diversas licenças, inclusive ambientais, que poderia ser uma questão que faria com que demorasse a ser concluído esse projeto. É claro que a melhor saída seria a linha verde, a construção da linha verde, esse corredor rodoviário e ferroviário de São Paulo até a Baixada Santista. Chegando na Baixada Santista, a gente tem a margem direita e a margem esquerda. Na margem direita, o problema de acesso à margem direita é o acesso à área da Alemoa. A Alemoa ela tem a área portuária, que é onde estão os terminais portuários, e a Alemoa industrial, onde estão as empresas de transporte rodoviário, armazéns e terminais de contêiner vazio. Existe também o distrito industrial da Alemoa e os terminais de granel e celulose que ficam na ponta da praia. A estrutura do viaduto da Alemoa ele não consegue comportar
toda a demanda dessas áreas, tanto da parte industrial quanto da parte portuária. E isso acaba gerando um grave problema, porque todos os veículos que vêm da Anchieta acabam afunilando nesse viaduto, que é somado com o trânsito local da área industrial, as filas dos terminais e as más condições das vias que geram buracos e trânsito e acabam prejudicando as condições do tráfego dentro da Lemoa e, como consequência, o acesso aos terminais. Já na margem esquerda, na parte do Guarujá, os veículos que vêm da Cônego Domênico Rangoni, eles fazem o acesso pela Rua do Adubo. A Rua do Adubo não tem estrutura para suportar todos os caminhões que estão tentando entrar na área portuária da margem esquerda. Então, constantemente temos um trânsito, um congestionamento muito intenso naquela região. Aqui na margem direita, a melhor opção seria a construção de um novo viaduto. Existe já um projeto que já está em estudo pela prefeitura, que seria um novo viaduto que daria entrada pela Lemoa Industrial, o Distrito Industrial da Lemoa. Isso ajudaria bastante, porque você consegue diminuir o tráfego de veículos do viaduto atual, que hoje é a única entrada para a Lemoa. Tem alguns caminhões que, por conta do volume e da demanda do porto, problemas às vezes com agendamento, existem veículos que ficam parados em locais proibidos, né, e acaba piorando um pouco a situação do tráfego na Alemanha. Até 2026, o Porto de Santos pode ganhar mais agilidade no escoamento de cargas por rodovias. É que saíram as novas concessões rodoviárias no eixo São Paulo-Minas Gerais, que ficam concentradas na região metropolitana de Campinas até Bauru, facilitando o acesso ao porto. A Via Ápia, responsável pelas concessões, tem a expectativa de ampliar e melhorar as vias, assim como implantar tecnologia avançada de gestão de tráfego. Tudo deve se integrar com a conclusão do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, prevista para 2026. Vale lembrar que o estado de São Paulo é responsável por 49% dos produtos manufaturados e 41% dos industrializados, a maioria saindo pelo Porto de Santos. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai falar quais são os temas do Encontro Regional Indústria Porto 2024, o ERIP. É já já. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Você sabia que o atual complexo portuário de Santos tem pelo menos 10 áreas? Pois é, além do porto organizado, são terminais específicos para vários tipos de carga e o terminal de passageiros. Mas, segundo o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, no futuro serão 12 áreas, sendo que alguns novos terminais e outras áreas de interesse já foram anunciadas. No porto organizado, os terminais são concedidos pelo poder público às empresas privadas por meio de arrendamentos. Fora do porto organizado, o governo concede os terminais por meio de autorizações para os chamados TUPs, Terminais de Uso Privado. Você sabia? E está chegando o ERIP 2024, Encontro Regional Indústria Porto. Então a gente vai falar com o idealizador, o CEO da WorldCom Brasil, para te mostrar em primeira mão quais temas serão abordados aqui. O Encontro Regional Indústria Porto de 2024 terá 4 painéis. Entre eles vamos falar de indústria e porto. Indústria, temos que reindustrializar o Brasil. O Brasil é um país que tem aí uma grande extensão de áreas disponíveis
e algumas delas já permissíveis para que a gente consiga receber indústrias. Na nossa região, temos cidades aqui adjacentes ao porto que podem receber segmentos industriais diretamente ligados ao Porto de Santos. Então vamos debater junto com as cidades para saber as oportunidades que a gente tem de negócio, o que a gente pode trazer para a nossa região, sempre pensando em indústria e tecnologia voltada à exportação e importação. E também falar sobre o agronegócio, que é um grande pujante da nossa economia brasileira. Temos aí o café, temos a soja, temos açúcar, temos vários segmentos aí do agronegócio que passam aqui pela nossa região e que são grandes fomentadores de negócio. Com o porto, a gente precisa debater também novos acessos, né? A gente tem dificuldade hoje de chegar e sair ao Porto de Santos com os acessos existentes e com um volume maior de caminhões que a gente tem tido nos últimos anos. Os terminais têm crescido, a movimentação de contêineres tem sido cada vez maior e a gente precisa ter uma integração melhor dessas cidades que têm o porto com as rodovias que levam à capital e que levam a outros estados que estão diretamente ligados ao Porto de Santos. Também vamos debater a necessidade de uma ampliação do Porto de Santos, não só do porto em si, mas também de todo o sistema portuário, que são novas áreas para serem áreas retroportuárias ligadas diretamente ao Porto de Santos, novas opções que a gente tem de atracar navios, né, que a gente precisa cada vez com navios maiores estar preparado o porto para o futuro, para os próximos 20, 30 anos, a gente receber navios maiores e novas opções inclusive para navios de passageiros. Então temos dentro dessa interlândia aí do complexo portuário muito a se debater, principalmente pensando no futuro, no planejamento para daqui 20, 30 anos, para que a gente não consiga submeter o Porto de Santos a um estrangulamento, e sim, a gente está preparado para o que vem pela frente. Vale lembrar que o ERIP 2024 acontece no dia 19 de agosto aqui no Parque Valongo. E com o apoio da Tati Band Litoral e também do Band News e WorldCom Brasil. Vale ressaltar, inclusive, que você pode participar de graça, é só entrar no site encontroindustriaporto.com.br e fazer a sua inscrição para estar aqui no dia 19 de agosto. Nós estamos, inclusive, coincidentemente no Porto do Valongo, onde realmente o Porto Organizado de Santos começou. Por volta de 1892, nessa região, foi inaugurado no dia 2 de fevereiro o primeiro trecho de Porto Organizado de 270 metros. E aí foi a grande modelagem, e a gente fala em Porto Organizado porque anteriormente todo o porto era feito nessa região por trapiches. Trapiches são pontes de madeira que iam até uma certa profundidade para o navio atracar, ou as naus da época, né? E esse porto tem uma característica, além do Porto de Santos ser um porto linear, ou seja, ele ele acosteia toda uma região, ou a região onde era praticamente espraiado da cidade, ele tem a característica fundamental de ter uma grande condição estrutural, porque a engenharia brasileira praticamente nasceu no Porto de Santos. E esse trecho que nós estamos foi onde começou todo esse trabalho. E esse cais, inclusive, tem uma característica que ele é um cais feito com grandes blocos de rocha que são justapostos e, pelo peso dele, atracavam as naus. Obviamente, com o passar do tempo, isso foi sendo trocado por concreto. Mas esse trecho especificamente, desde o Valongo até o Paquetá, ele ainda tem essa característica. Por isso é que não pode atracar grandes navios aqui, que ele só funcionou operacionalmente até 1980, quando terminou a concessão da Companhia Docas de Santos para o porto, para o governo, que era a Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo. Então essa é uma grande curiosidade desse trecho de cais. E no próximo bloco você visita com a gente o Museu do Porto de Santos. Tô te esperando, hein? Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto.
O governo brasileiro fechou um contrato de cerca de 500 milhões de dólares com a China para fornecer café à maior rede de cafeterias da China, a Luckin Coffee. A maior parte desse café, que deve vir de Minas Gerais e Espírito Santo, sairá pelo Porto de Santos, que continua sendo o maior exportador de café do Brasil. Em 2022, a China comprou 80 milhões de dólares em café brasileiro. Já em 2023, a quantia saltou para 280 milhões de dólares. E agora, foram 500 milhões de dólares num único contrato. Uma ótima notícia, não é mesmo? São 35 anos do Museu do Porto de Santos. Ele fica num casarão ali no bairro do Macuco, datado de 1902. Imagina, é muito tempo. Então esse casarão já é uma história, já vai valer a sua visita, e o que dirá as histórias e memórias a respeito do maior porto da América Latina. Vamos ver? Bom dia, hoje estamos aqui no Museu do Porto de Santos e nós estamos aqui na Sala das Autoridades e gostaria de apresentar a vocês o engenheiro responsável pelas obras do Porto, Guilherme Benjamin Uschenk. Nós temos aqui o quadro dele, ao lado o lançamento da pedra fundamental, em outubro de 1901. Aqui nós temos um projeto que é um tetraciclo. Esse equipamento ele foi produzido para andar sobre as linhas férreas e ele foi muito utilizado pelo Guilherme Uschenk para ele verificar e fiscalizar as obras do porto. Essa sala representa Itatinga, onde foi construída uma usina hidrelétrica. Naquele quadro temos o início das obras. Esse quadro, as obras já concluídas, e através da captação dessa água, através de tubulação, temos a Casa de Pedra nesse quadro. E essa hidrelétrica foi construída pelo engenheiro responsável, Guilherme Benjamin Uschenk, engenheiro esse que não pensou só em construir o Porto de Santos, também pensou na questão de abastecimento energético. E hoje o Porto de Santos é abastecido pela energia que vem de Itatinga. A história do Museu do Porto de Santos está relacionada à iniciativa de um grupo de funcionários da empresa CDS em preservar o patrimônio dos documentos e equipamentos da antiga empresa CDS. Essa comissão de funcionários, a partir da data de 1985, até a sua abertura do museu em 1989, coletou todos esses documentos, equipamentos, de uma maneira para que esse material fosse preservado para as futuras gerações terem acesso ao início da história do trabalhador portuário e o início da história da CDS e do Porto de Santos. Dentro do acervo do Museu do Porto de Santos, a gente tem a Sala Benedito Calixto, que tem reproduções das obras de Benedito Calixto. Temos a parte de administração, que mostra os equipamentos dos engenheiros que fizeram as obras, projetaram as obras do Porto de Santos. Temos também equipamentos de movimentação de cargas na parte inferior do museu, do porão. O Museu do Porto de Santos tem acessibilidade tanto para o primeiro piso quanto para o porão também, para que pessoas que tenham dificuldade de acessibilidade possam conhecer o nosso acervo. A gente também desenvolve o projeto chamado Memória Viva, trazendo os antigos funcionários da empresa para fazer entrevistas e encontrar suas histórias, para que se criar um acervo digital para ser visitado posteriormente pelas pessoas. Dentre os eventos culturais feitos no Museu do Porto de Santos, tivemos a apresentação da 28ª edição do FESET, tivemos uma cena cênica dentro do Museu do Porto. Também patrocinamos visitas técnicas monitoradas pelo canal para instituições de ensino, fazendo com que as pessoas tenham acesso ao canal de navegação para conhecer toda a parte operacional do porto. Essa visita técnica num contexto pedagógico, instruções sobre operações portuárias, um pouco diferente de uma visita turística. Uma particularidade do Museu do Porto
é que todo o atendimento é feito por profissionais que trabalharam no Porto de Santos. Então é uma história peculiar, a equipe que foi montada para trabalhar no museu. São pessoal que trabalhava na parte de atracação de navios, temos funcionários com até 45 anos de trabalho na empresa. Então toda a parte de equipamentos e o acompanhamento é feito por profissionais portuários. Todas as visitas técnicas são guiadas. O Museu do Porto de Santos atende de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. Agendamento é necessário para as turmas grandes, turmas acima de 35 pessoas, através do site museudoporto@portodesantos.gov.br. Todos são bem-vindos, serão recepcionados e acompanhados numa visita técnica pelo museu. Fim de mais um programa Porto Embaixada, espero que você tenha gostado, a gente tem feito com muito amor e carinho, parabéns para toda a nossa equipe, toda a nossa produção, toda a TV Tati Band Litoral, o projeto tá demais e é muito bom ter você por aqui, beleza? Se perdeu algum momento do nosso programa, corre lá no nosso canal do YouTube, TV Tati Band Litoral. Aí você procura Porto Embaixada, assiste o programa, assiste os anteriores e sugere pauta. Ah, eu conheço um terminal, eu conheço tal pessoa, eu conheço uma história interessante para vocês contarem. Comenta lá que a gente está vendo tudo para poder ter o melhor programa feito para você. Até sábado que vem. Tchau. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.